Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Ian Braga e hoje eu vou estar começando uma série de vídeos de programação básica em Java de jogos, que é uma coisa muito interessante e a gente acaba entendendo mais sobre a classe Swing, a parte do Swing no Java. Então, nessa série eu vou estar fazendo um joguinho bem simples, que é aqueles jogos de nave como Gradius, Sonic Wings ou qualquer um desses que vocês já jogaram. Então, vamos lá. Eu abrindo aqui a minha IDE, que é o Eclipse, a gente vem File, New, Java Project, para a gente criar aqui o nosso joguinho. Vou colocar aqui meu joguinho. Beleza. Aqui eu vou criar uma nova classe, né? Porque a gente vai precisar, vamos pensar aqui. A gente vai precisar da classe principal, que vai ser uma classe para você criar janelas. Então a gente vem New, Class, eu vou colocar aqui container de janelas, porque é o que eu vou, é uma classe auxiliar que eu vou estar criando, que ela vai simplesmente funcionar o seguinte: eu vou colocar janelas em cima dela, ou seja, é como se fosse uma tela onde o pintor iria pintar as coisas, é como se fosse um container mesmo para você colocar suas coisas. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer que essa nossa classe ela vai estender a classe chamada JFrame, que é uma das classes do Swing, do Java, que faz você trabalhar com esse tipo de imagem, pintura, essas coisas do tipo. Para poder importar a classe, a gente vem aqui, Import JavaX, que é um pacote que veio as partes estendidas do Java, no Java nas versões futuras, swing.jframe. Atento só no F aqui, porque às vezes eu confundo, coloco aqui, mas é maiúsculo. Tudo bem. Então, para construir as nossas janelas, a gente vai ter que criar um construtor da nossa classe, container de janelas, e nele a gente vai colocar os nossos métodos para configurar a janela. O que ele vai ser o seguinte: quando eu tiver ele já criado, eu só vou adicionar a janela que eu quero, ou seja, fica muito mais fácil, uma coisa auxiliar, facilita muito mais o nosso programa. Então a gente vai ter os métodos seguintes: set title, que no parâmetro ele vai receber um texto que eu vou simplesmente definir o título da minha janela. Eu vou colocar aqui meu primeiro jogo. Beleza. Tem outros métodos como set size, que aqui você vai definir o tamanho da sua janela. Você coloca a largura, a altura e a largura. Eu vou colocar aqui 500 por 400. Você vai ter o método set default close operation, que é um dos métodos muito importantes, porque vamos pensar aqui que se você tem essa janela aqui mesmo do Eclipse, você clica no X e não acontece nada. Aí esse é o problema. Então a gente tem que definir o que vai acontecer com a nossa janela quando o usuário clicar no X. Existem valores que definem como a janela fecha e a aplicação não fecha, ou a janela fecha e a aplicação fecha total, ou coisa do tipo. Essas constantes que definem são da classe JFrame, são estáticas dessa classe. A gente coloca JFrame, ponto, e aqui a gente vai ter os tipos de constante que a gente pode utilizar. Aqui vai ser o execution close, que é quando eu clicar, ele vai fechar a minha aplicação. Beleza. Então, outro método importante é o set location relative to. O que esse método faz? Ele simplesmente vai dizer aonde a nossa janela vai aparecer. Aqui dentro, como parâmetro, a gente coloca um componente, uma referência de componente, para caso, por exemplo, eu quero que ele apareça em cima desse botão. Mas como a gente não vai ter nada específico, a gente vai ter uma tela só, a gente vai colocar nulo, que ao colocar um parâmetro nulo, ela vai aparecer exatamente aqui no centro. Certo. E depois que a gente colocou esses métodos básicos, a gente tem que colocar o método mais importante para a nossa janela, que é o setVisible. Esse método vai fazer o seguinte: ele vai receber uma variável booleana, um valor booleano, que ou é verdadeiro ou é falso. Eu posso definir se a minha janela vai aparecer ou não. Isso é bom porque em algum momento eu posso fazer com que ela suma ou que ela reapareça. Como inicialmente eu quero que ela apareça na tela, então eu vou colocar true. Beleza. Vocês podem até estar estranhando aqui
que eu estou colocando só set title, set alguma coisa e não estou colocando nenhuma referência. Mas como a gente está vendo que está no construtor, é como se ele fosse o próprio método, o this.setTitle. Por isso que não é necessário a gente colocar nenhuma outra referência do tipo. Com isso, já tendo o construtor criado, a gente precisa do método main para poder mostrar a janela na tela. E é muito chato ficar digitando public, static, void main e tal. Então, no Eclipse, você tem um atalho que é muito simples. É o chamado snippet. Você digita main, aperta Ctrl espaço e aqui ele vai dar o tipo de atalho que você pode escolher. O primeiro é o que a gente quer, então a gente aperta Enter e já tem aqui. Com isso, o que a gente quer? A gente quer instanciar um objeto para ele poder criar uma janela. Então a gente vai simplesmente criar um objeto do que? New Container de janelas e pronto. Com isso, a nossa classe auxiliar já está feita e quando a gente quiser adicionar alguma janela sobre ela, simplesmente faz o seguinte: a gente vai utilizar o objeto e adicionar a nossa janela. Aí vai ficar muito mais simples para a gente poder manipular essa parte. Então, só para testar aqui, vamos rodar, compilar para ver o que apareceu. Beleza, apareceu aqui a janela. Eu não entendi por que ela não apareceu no meio, mas era para ter aparecido no meio. Então, aqui é como se a gente tivesse a nossa tela da pintura e no futuro, quando a gente tiver alguma coisa para colocar, a gente simplesmente adiciona como um componente nessa janela. Aí fica muito fácil, muito simples. Eu vou só mostrar aqui um exemplo para vocês entenderem como é só um container que adiciona. Por exemplo, eu vou colocar um botão nessa janela e vou compilar aqui. Deu erro porque o JButton não foi importado. Então a gente vai importar aqui javax.swing.jbutton. Com isso a gente compila e vocês vão ver que ele recebeu aqui, ó. Aqui é o que eu preenchi na minha tela, um botão simples. A gente vai utilizar isso mais na frente para colocar, por exemplo, a nossa fase, o nosso plano de fundo, para o personagem ficar voando em cima dela, certo? Então é isso, galera, só iniciando mesmo. No futuro a gente vai aumentar aqui essa classe e vai ajeitar bem direitinho o jogo, tá? Então, valeu galera, até a próxima. Tchau!